Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito especialmente para você. Meu nome é Janaína e eu estou aqui mais uma vez para ajudar o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca, com as suas perguntas. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes do vídeo de hoje, já vou pedindo para você deixar aqui o seu joinha, dar um toque no sininho e se inscrever no nosso canal. Assim você vai receber todas as notificações sempre que postarmos um novo vídeo. E não se esqueça, se você quiser enviar para a gente a sua pergunta, mande um e-mail para teologia@icp.com.br. Muito bem, e agora chega de moleza, vamos para a nossa pergunta de hoje. Quem enviou foi João Paulo Nonato, de Maceió, Alagoas. Ele pergunta: por que o ICP considera o adventismo uma seita? Pode explicar pra gente, professor? Muito obrigado, João Paulo, pela sua pergunta, e a sua pergunta ela é muito importante. Mas antes de responder a sua pergunta, João Paulo, eu quero dizer que nós amamos todas as pessoas, nós respeitamos todas as religiões, eu mesmo convivo com pessoas de várias religiões. Então toda a nossa abordagem será no campo teológico, no campo das ideias, não é nada pessoal. Então se tiver alguém me assistindo que pertence ao movimento adventista, por favor, cheque direitinho as informações que eu vou colocar na tela, consulte o seu pastor, o seu líder religioso, porque o que eu vou apresentar para responder ao João Paulo são publicações oficiais da Igreja Adventista. Se algum desses documentos não tiver mais validade para os adventistas, por favor, me comunique pelo e-mail teologia@icp.com.br e eu faço aqui a retificação, tá bom? Bem, então vamos agora para a sua resposta. Por que o ICP, Instituto Cristão de Pesquisas, que está no Brasil desde 1983, sempre ajudando a igreja brasileira no ensino da palavra de Deus e no combate a seitas e heresias, classifica o adventismo como uma seita? Eu sempre uso aqui uma técnica que nós herdamos do fundador da nossa instituição, do nosso ministério, o Dr. Walter Martin, um norte-americano que foi o maior apologista do século passado. Ele já está com o Senhor. E ele nos ensinou a olhar para qualquer movimento religioso e por meio das 4 operações da matemática, as 4 operações básicas da matemática, nós conseguimos identificar se o grupo é uma religião que está realmente em conformidade com a palavra de Deus ou se é uma seita. As operações são adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá. Primeiro, nós classificamos o adventismo como seita porque o adventismo considera os escritos da profetisa Ellen G. White como sendo no mesmo nível da palavra de Deus. Então eu vou colocar na tela o texto. Observe, João Paulo. Cremos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e seus escritos, o produto desta inspiração, tem aplicação e autoridade especial para os adventistas do sétimo dia. Negamos que a qualidade ou grau de inspiração dos escritos de Ellen White sejam diferentes dos encontrados nas Escrituras Sagradas. E sem qualquer constrangimento afirmam, ao passo que, apesar de nós desprezarmos o pensamento dos pioneiros, nós aceitamos como regra de fé a revelação, Velho Testamento, Novo Testamento e Espírito de profecia. Tá vendo,
João Paulo, para os adventistas, os escritos da Ellen G. White têm o mesmo valor que as Sagradas Escrituras. Então, para os adventistas, além da Bíblia, como regra de fé, eles também consideram como regra de fé os escritos da Ellen G. White, tá? E nós sabemos que a única regra de fé que nós temos, que o cristianismo histórico ortodoxo tem, é a palavra de Deus. Então veja, este documento é publicação do adventismo. Se eles mudaram, como eu disse, é só nos enviar um e-mail, se você for um adventista, que eu faço a retificação, tá bom? Segunda operação da matemática, a subtração. Os sectários diminuem alguma coisa da pessoa de Jesus. Então vamos para mais um texto, um documento do adventismo. Diz Ellen White: Moisés passou pela morte, mas Cristo desceu e lhe deu vida antes que seu corpo visse a corrupção. Satanás procurou reter o corpo, pretendendo como seu, mas Miguel ressuscitou Moisés e o levou ao céu. Satanás maldisse amargamente a Deus, acusando-o de injusto por permitir que sua presa lhe fosse tirada. Cristo, porém, não repreendeu a seu adversário, embora fosse por sua tentação que o servo de Deus houvesse caído. Mansamente remeteu a seu pai, dizendo: o Senhor te repreenda. Então, você viu, João Paulo, para os adventistas, Jesus é o arcanjo Miguel. Ocorre que Jesus é Deus Todo-Poderoso, é Criador de todas as coisas, e Miguel é um ser criado, é um ser angelical. Um outro detalhe importante, que Miguel, o arcanjo Miguel, não repreendeu Satanás, mas Jesus no deserto, quando foi tentado, repreendeu Satanás. Tá vendo? Então, esse ensino não é bíblico. Portanto, os adventistas não passaram no segundo teste. Vamos para o terceiro teste, a multiplicação. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, trar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não servem. Tá vendo, João Paulo? Eles multiplicam a salvação. A salvação para o adventista depende da guarda do sábado, depende das obras. E nós sabemos que a salvação é de graça. A morte de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, foi completa. E a guarda do sábado faz parte da lei, portanto é obra. Tá vendo? Também não passou no terceiro teste. Vamos para o quarto e último teste, a divisão. Veja o que diz esse documento da Igreja Adventista, também escrito por Ellen White. Veja que interessante. Temos uma obra a fazer por ministros de outras igrejas. Deus quer que eles se salvem. Nossos ministros devem buscar aproximar-se dos ministros de outras denominações. Tá vendo? A divisão, querem o monopólio, querem dividir a glória de Deus com a organização humana. Não aceitam a salvação em outras denominações. Acham que só eles são os donos da verdade. Você viu? E fazem um trabalho para conquistar
ministros, pastores, líderes de outras denominações evangélicas, porque acham que só no adventismo tem salvação. Entendeu, João Paulo? Porque a nossa instituição classifica o adventismo como uma seita e tem outras doutrinas. Por exemplo, os adventistas não acreditam na imortalidade da alma. Os adventistas não acreditam na existência do inferno. Todos esses assuntos eu também abordo numa matéria que eu trato exclusivamente do adventismo. Eu vou deixar para você o playlist aí na descrição. Se você puder, assista às aulas para você aprofundar ainda mais no assunto, tá bom, João Paulo? Mais uma vez eu agradeço a sua pergunta e mais uma vez eu digo, nós amamos todas as pessoas, toda a nossa abordagem é sempre no campo teológico e no campo das ideias, nunca pessoal. Então, se você é um adventista, pegue os textos que eu apresentei e confira na literatura produzida pela sua organização religiosa, tá bom? É com você, Janaína. Obrigado, professor. E aí, gostou da explicação? Deixe seu comentário aqui embaixo do vídeo, assim você vai ajudar o nosso canal a ser divulgado nas redes. E não se esqueça, mande você também a sua pergunta para o e-mail teologia@icp.com.br. Até a próxima e fiquem com Deus!